vezes a gente vou gravar, depois vou disponibilizar para a galera aí. Então a convidada de hoje é a Prof. Daniela Santos aí, que a gente acabou se conhecendo na rede social em função da TVE e das aulas lá, que eu acabei ministrando lá na TVE. E eu tô fazendo essa promoção, como vocês sabem, toda quarta-feira tem alguma live no meu Instagram ali, falando sobre algum assunto que eu acho que é bacana, a gurizada ficar sabendo e para vocês tomarem conhecimento também. E nos sábados sempre vai ter uma aula grátis que eu vou trazer algum amigo que é professor ou profissional de outra área para falar sobre um tema que eu acho legal vocês aplicarem na redação de vocês. Então a convidada de hoje é a professora Daniela. Queria agradecer muito ter aceito o convite, que é um projeto bacana aí para falar sobre literatura que é tão legal e que dá para usar tanto na redação, né, do Enem, que dá uma cara diferente. Então, obrigado, Dani, a palavra é tua, fica bem à vontade, tá? Para compartilhar a tela e para fazer o que tu quiser. Então tá, primeiro eu queria também agradecer, né, o convite do professor Rodrigo. Eu digo, né, eu pareci uma stalker porque a partir do momento que a rede ali, que a TVE colocou o pré-ENEM, né, e eu gosto muito de literatura, eu pensei, vou olhar aula de literatura. Aí, assim, como tu olhar de aula de literatura, tu já sabe isso? Deu, mas quanto mais a gente conversa sobre, mais a gente aprende. Às vezes eu posso ouvir a aula do Rodrigo e ter uma reflexão de alguma coisa que talvez eu não tenha pensado, e isso já me transmite também conhecimento e já minha carga de tanto assim de trabalho, assim, para compartilhar com os meus alunos também pode melhorar através disso. Aí eu vi, gostei da aula, achei super assim, super simples, tranquilo, uma linguagem. Eu falei, nossa, então eu não estou dando aula tão errado, porque eu estou vendo outros mega professores fazendo isso, então estou no caminho certo também, até para eu saber, né? Depois eu tenho 18 anos de sala de aula, né? Eu fiz magistério, então vou apresentar um pouquinho da minha pessoa para vocês. Fiz magistério, trabalhei com educação infantil, trabalhei com séries iniciais ali, de primeira a quarta série na época, né? Trabalho com ensino médio há 10 anos e desde que eu me conheço por gente eu quis fazer letras. Nunca tive um professor de literatura legal no colégio, mas sempre amei literatura. Para mim, os livros me levavam a lugares onde eu não conseguia ir, porque às vezes não tinha tanto condições de ficar viajando, mas através dos livros eu podia viajar para o lugar que eu quisesse. Então, eu sempre tive os livros como uma grande máquina do tempo, no qual eu posso me transferir para o lugar que eu quiser, tanto para o passado, quanto no presente, quanto no futuro. Então, isso sempre foi muito, muito legal para mim. Então, me graduei em letras, me especializei na área de literatura e é o que eu gosto de fazer. Mas atualmente trabalho em 3 escolas, né? Sou funcionária pública já há 10 anos, na rede estadual. Trabalho no Colégio Marechal Rondon, em Canoas, uma escola bem grande. Já trabalhei em diversas escolas, agora eu estou um tempo, já faz uns 4 anos no Rondon. Trabalho em mais 2 escolas particulares, né? E trabalho atualmente com português, literatura, redação em espanhol. Então, assim, o professor de letras, ele é meio multiuso, tá? Então, eu fico, assim, nessa coisa de várias e várias possibilidades que o curso de letras nos dá. Então, hoje eu fui convidada para a gente conversar um pouquinho sobre literatura. Na Vitória, tá baixo o meu volume, será? Eu fiz um teste, estava mais ou menos. E aí, será que tá bacana? Estão conseguindo me ouvir bem? Eu tô ouvindo legal É, aqui. posso dar Eu um momento. também. Eu dou uma aumentadinha aqui. Porque às vezes eu me empolgo e começo a falar muito alto, coisa de professora, né? Então tô tentando manter. Quando eu vejo, eu tô gritando, que nem uma louca. Quem é meu aluno sabe. Então, enfim. Eu vou só compartilhar aqui o material para vocês. Eu fiz um teste ontem, né? Consegui me... Aqui, esse materialzinho aqui. É um materialzinho simples, essas coisas todas praticamente vocês já conhecem, já viram, porque vocês estudam. Então é só para a gente dar uma... Fiz até um login aqui para ficar bonitinho, né? Porque essa coisa para mim, eu sou um pouco envergonhada assim, dessas aulas online. Essas coisas eu sou um pouquinho tímida ainda, tá? Não parece, mas sou. Mas eu estou começando assim, através de ver professores fazendo, eu tenho pensado em também compartilhar, ainda mais nesse momento, né, que os alunos estão tendo que estudar muito sozinhos, em ajudar compartilhando o pouco do que eu sei com os alunos, né? Então, a primeira coisa que a gente se pergunta, né, o que é literatura? Eu digo para os meus alunos sempre que é literatura,
Porque a pessoa ouve a palavra literatura, ela já pensa numa tortura. Eu tenho que ler. Eu tenho que ler, que horror, eu tenho que ler livro, eu tenho que ler esses livros horrorosos, eu tenho que ler esses livros grandes que eu não entendo nada. Eu digo, nunca coloca a culpa no livro. O livro não tem culpa. Às vezes é a nossa falta de capacidade de entender o livro, não é o livro. Por isso que assim, eu sempre divido leitura em duas. A leitura que tu faz por prazer, tu não te preocupa se ela foi escrita no século XVIII, XIX, o que estava acontecendo no momento. Por quê? Porque tu está lendo aquilo por prazer, tu quer conhecer uma história. Então, a partir do momento que tu quer só conhecer uma história, tu não precisa de muita informação. Diferente das pessoas que estão estudando para um objetivo, que é o vestibular, que é o Enem. O Enem, a prova de literatura do Enem, vocês sabem que ela é bem condensada. Eu digo que ela é realmente muito interdisciplinar. Ela não tem apenas literatura, ela tem arte, ela tem história, tem português, ela é uma mescla. E ela não nos dá previamente que obras que vão cair. Então, a gente, às vezes, tem que estudar tudo porque não sabe o que vai cair. Os estudos assim dos últimos anos que a gente vê, a gente percebe que cai bastante coisa assim de pós-modernismo, modernismo, pré-modernismo. Então, essas coisas elas têm caído um pouquinho mais, foca num autor ali, às vezes está fazendo o centenário de algum autor e isso é relembrado. Então, assim, tu não tem muito como saber. Por isso que a gente conhecendo um pouquinho dessa linha histórica, do que aconteceu, nos ajuda a compreender, às vezes, a resposta. Quando pergunta de determinada obra, ou de determinado poema, ou um trecho de uma obra, aí tu pensa, bom, falou em Os Sertões. Bom, Os Sertões se passava durante o pré-modernismo. O que estava acontecendo nessa época? Era uma época muito louca. Era uma época de mudança, de crítica social. Ou seja, se tu consegue fazer essas relações, tu consegue compreender a questão melhor. Então, isso auxilia sim. Não quer dizer que vocês têm que saber todas as escolas literárias, tudo. Então, eu fiz aqui, depois eu disponibilizo para vocês, eu mando para o professor, eu não fiz, não caracterizei demais, porque isso tudo aqui é muita coisa que vocês já sabem, tá? Então, vou resumindo e vou fazendo essa análise, assim, como a gente usa, de que forma a gente usa e o que é. Então, quando a gente pensa o que é literatura, então, peguei aqui do Aristóteles, né, uma fala que a arte literária é mímese e imitação. É a arte que imita pela palavra. Então, quando eu penso em literatura, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é uma forma de arte. Assim como o escultor usa, sei lá, o gesso, usa outros tipos de material, sua matéria-prima, a literatura ela tem como uma palavra. Então, o cara que é autor, que se propõe a ser um autor, ele vai utilizar os melhores vocábulos, as melhores palavras para poder fazer a sua grande obra-prima. Porque não é assim, sentar, agora eu sou escritora, eu fiz letras, né? Então eu sou escritora, não é assim, gente. Quem dera fosse, né? Eu fiz letras, sou escritora. Aliás, não precisa nem fazer letras para ser escritor, mas a pessoa precisa pensar em toda a sua forma, em tudo, como vai fazer. Então a literatura, ela imita a realidade, ela é uma manifestação artística, ela tem a palavra como a sua matéria-prima, ela é a manifestação da expressividade humana. Então, não importa se tu é de exatas, se tu é de ciências da natureza, não importa. Sempre a literatura, ela vai estar ali nos ajudando a refletir. Então, eu acho que ela, junto com a filosofia, eu acho que a filosofia ela também traz isso. Para mim, eu sempre digo que a filosofia é a mãe de todas as outras disciplinas que nos ajudam a refletir o mundo. E hoje em dia, a pessoa, o ser humano, não só um profissional dentro de uma empresa, mas a pessoa que consegue refletir sobre o mundo, ela é uma pessoa diferente, porque hoje em dia não basta tu ter canudo, não basta tu ter muito conhecimento numa determinada coisa. Hoje em dia a pessoa ela tem que estar ligada em diversas outras coisas que estão acontecendo ao redor. É saber calar, é saber refletir. Então a pessoa que se destaca através disso, ela acaba crescendo. Tu tem que ter um equilíbrio entre aquilo que tu sabe, em como tu vai falar. Então, o equilíbrio emocional com conhecimento. Então, a literatura ela nos ajuda a isso. A literatura ela explica coisas durante o tempo, ela não deixa de ser uma testemunha através das palavras de tudo que aconteceu. Porque se vocês pegarem o livro de história, vai estar lá a história, aconteceu assim, 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 o escritor lá, o autor do livro de história, ele não pode acrescentar e ele não pode retirar o que aconteceu na história. Por quê? Porque aconteceu assim, ele pode botar um pouco a sua visão e depois a gente reflete sobre
as coisas. Agora, a literatura não. Eu posso pegar um Machado de Assis, que está vivendo ali aquele momento, ele pode escrever baseado numa verossimilhança, tu está imitando aquela verdade, está acontecendo, e tu começa a ver como que lá no final do século XIX as pessoas se comportavam, naquele determinado momento, naquele contexto histórico, como ela se comportava, como ela se vestia, como ela falava. Isso que, já no realismo, a gente tem uma linguagem mais acessível para as pessoas. E meus alunos leem e dizem assim, eu não entendi nada, não estou entendendo nada disso aqui, a senhora disse que era mais fácil. Bom, mais fácil para o século XIX, né? A gente já está no século XXI. A literatura ela vai evoluindo, ela mostra que a sociedade ela vai evoluindo e a gente não evoluiu tanto porque quando a gente analisa coisas lá do romantismo, os ultrarromânticos, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles, porque tem a ver com temas também, os caras eram super depressivos, os caras eram tristes, então a depressão ela já existia desde aquela época, só que não tinha um nome. Ah, não, a depressão mal do século XX, XXI. Não, a depressão ela já existe, o suicídio ele já existe, a literatura ela comprova isso pra gente. Então, através da literatura a gente consegue comprovar que muitos temas que hoje são tabus e continuam sendo tabus desde o século XVIII, século XIX, século XX, a gente está no século XXI e a gente fala em evolução humana e alguns assuntos que estão agora no momento continuam sendo tabu. Eu não entendo por quê. Porque na minha cabeça o ser humano evoluído, umas coisas simplesmente a gente passa. Mas não, continua tendo tabus. Tabus de coisas que estão sendo discutidas desde o século XVIII e a literatura nos comprova isso através das obras. Tá? Então, funções, né, dessa literatura, a questão da fuga da realidade, lúdica, arte pela arte, né, que a gente vai ter depois um momento de que se descompromissa, né, das lutas sociais. A gente tem o parnasianismo, que eu acho fantástico, apesar de ser bem difícil, eu acho bem difícil, mas eu acho fantástico porque o cara era um poeta comprometido com uma estética, assim, ó, parece, eu sempre brinco que acabaram com a profissão de poeta. Porque vieram os modernistas e falaram, não, esquece isso aí, você não é mais nada. Eu fico parnasiando, pô, demorei 2 anos para fazer esse soneto, cara. E agora tu vem dizer que, ai, nasce o sol, ai, nasceu o sol no orvalho. Daniela Santos, que poema, hein? Cara, então eu fico com pena dos parnasianos por causa disso. Então tu meio que, tu abre possibilidades da cultura, de fazer poesia para o todo, que é uma coisa legal. Depois a gente vê também lá, que a gente vai ver falar sobre ele, que eu sou super fã dele, o Ariano Suassuna, no qual ele busca mostrar que a cultura popular ela também pode ser a mesma, ela tem o mesmo valor da cultura erudita. Isso é muito bacana. Só que o parnasiano ele não compreende isso. E eu entendo ele também. Por quê? Porque tira muito daquele ficava em cima do poema fazendo, o cara era muito compromissado e de repente, entre aspas, qualquer coisa pode virar um poema. Então isso magoa o cara. É como acontece e vem uma máquina e substitui o trabalho, a mão de obra. Então isso realmente assim são coisas que vão acontecendo durante a nossa história da literatura, que eu digo que a gente entra num trem e a gente vai passando por uma linha histórica e essa linha histórica ela vem junto com a história. Só que a literatura é mais legal. Porque posso fazer o Cristóvão Colombo, eu sei, ele descobriu a América, que bacana, em 1492, isso diz a história, né? Ele chegou aqui por acaso, na verdade, mas enfim. Eu posso fazer ele descobrir o que eu quiser. Posso descobrir o que eu quiser, posso descobrir um rato dentro da minha casa, porque literatura não, o compromisso dela com a ficção, eu posso inventar o que eu quiser, eu posso usar um personagem real e criar uma história em cima dele. E eu acho isso muito legal, por isso que eu acho mais legal que história. Porém, quem não gosta muito de história vai ficar um pouquinho difícil de compreender a literatura, porque elas são irmãzinhas, sabe? Elas precisam uma da outra para poder refletir sobre as coisas que acontecem. E a gente tem também uma literatura engajada, comprometida com defesa de certas ideias políticas, né? Que eu acho que é uma coisa que, com a Semana de Arte Moderna, ali com o início do século XX, isso veio com muita força e isso cai muito no Enem. Por quê? Porque o Enem tem a questão da redação, que a gente tem a intervenção social. E a intervenção social, ela é ligada com o quê? Com o social, com o coletivo. Então, uma coisa vai casar com a outra. Em redação, eu sempre digo isso, né? Não existe milagre. É um trabalho, não é assim, ó, por mais que tu seja cristão, que tu tenha tua religião, que Goku, Chico Xavier,
Jesus, Alá, Hashem, qualquer coisa que vocês tenham fé, não adianta, não vai simplesmente chegar no dia da prova, pronto, agora eu vou sentar e o Chico Xavier vai vir em mim, eu vou transcrever uma redação. Não é assim, isso é um trabalho. É um trabalho que deve seguir alguns passos, que é primeiro estudar o tema. O tema, enfim, a gente não sabe, mas estudar vários temas. Escrever, 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 ou seja, é uma habilidade, não é um dom de Deus, é uma habilidade. Tu precisa, que nem um cara quando é atleta, ele treina 4 anos para uma prova de 10 segundos. E ele não ficou uma vez treinando, ele treinou todos os dias arduamente até aquele momento daquela prova. Então, realmente, quando tu te dispõe a trabalhar, vai dar resultado. Então, não adianta tirar uma nota ruim ou ir mal, escrever mal e dizer, não, meu professor não me ensinou. Não, tu que não trabalhou. O professor não vai fazer por ti, não vai ler por ti, ele vai te ajudar. É o que a gente tenta fazer. A gente pontua, a gente mostra do jeito que dá, mas nós não fazemos por vocês. Então, vocês precisam sim escrever, escrever, escrever e aprender a fazer a avaliação do seu próprio trabalho. A ler o seu texto em voz alta e pensar, eu estou escrevendo para o outro ler. Eu não posso achar que eu tenho na minha cabeça, que é assim, não, mas eu disse isso, tá aqui. Não, tu disse na tua cabeça. Tu tá falando para o outro, tem que deixar claro para o outro. Então, tu tem que avaliar a correção para fixar o conteúdo, tá? Então, até coloquei ali que os milagres acontecem quando a gente vai à luta. Aí eu sou uma pessoa cristã, acredite ou não, mas eu não acredito que nada cai do céu. A gente tem que batalhar pelas coisas, certo? Aqui eu me dei ao trabalho, tá, de fazer peguei todos os temas de redação que tiveram nos últimos anos, desde o primeiro, mais de 20 anos de Enem. Eu fiz esse aqui, cadê? Eu fiz vocês acreditam ou não? Eu fiz em 2001, eu estava no 3º ano, não era esse formato ainda, né, de Enem, era um formato que mudou depois, se não me engano foi depois de 2002, 2003 começou a mudança, não tenho mais certeza, mas eu fiz o de 2001, eram 63 questões, tudo misturado, e falava mais sobre política, geografia, era bem diferente. Escrevi esse tema aqui, de redação de 2001, desenvolvimento e preservação ambiental. Então, analisando todos esses temas, a gente percebe que todos eles têm eixos temáticos. Então, se a gente começar a analisar através de eixos temáticos, a gente pode começar a definir onde a gente usa a literatura, a filosofia, a biologia, a química, porque assim, interdisciplinar. Quanto mais a gente coloca, por mais que a redação esteja naquela receitinha, não, mas aqui, tá perfeito, usei a receitinha, usei os conectores, mas falta alguma coisa. Eu leio os textos e digo, tá bom, não vai ficar com a nota baixa, assim, mas, pô, se tu tá almejando uma vaga um pouco mais disputada, tu precisa de mais do que isso. Tu precisa conectar isso. Às vezes, Dani, desculpa te atrapalhar, só para fazer um Não, parênteses, assim, acontece muito isso, né? O texto, ele tá conectado, ele tem a vírgula no lugar certo, ele traz uma referência em certa parte do texto, e eu acho que esse é o trabalho difícil, né? Porque a gente não consegue explicar. Ele tá um bom texto, mas tu tá percebendo que tu colocou teus argumentos resumidos ali. Parece que tudo que eu tô lendo aqui eu já li 1000 vezes, entendeu? É nesse sentido. Exatamente. O cara sabe tudo de redação, tá perfeito. Mas falta alguma coisa, falta te colocar no texto, te apropriar um pouco mais, talvez. Só para fazer um comentário, mas é bem isso que tu falou. É o que eu digo para eles, eles ficam tristes porque eu sou extremamente chata. Quem é meu aluno está aí me ouvindo, não sei, devem ter alguns. Eu sou bem chata, bem crítica. Mas olha aqui, tá perfeito, é igual, a senhora disse que era para fazer. Mas está faltando, tu pode explorar mais. Eu sempre digo, todo tema dá para explorar mais. Dá para explorar. Eles estão agora fazendo em casa, com o computador, e eu digo, vocês não podem se sabotar. Vou ver o sinônimo de não sei o que, vou ver não sei o que, vou ver um vídeo, vou ver o G1 e não sei o que é o MS. Gente, e tu? Eu quero saber o que tu pensa. Na própria instrução está escrito, de acordo com os textos motivadores e de acordo com o teu mundo, teu conhecimento, faça um texto dissertativo argumentativo. Aí aparece o G1, aparece o psicólogo, aparece o programa da TV, aparecem várias coisas até interessantes, mas isso não basta, porque são opiniões só de fora. Tu tem que fazer uma citação, mesmo literatura, filosofia, vocês podem citar, vocês têm que explorar, mas vocês precisam usar isso de maneira inteligente. Se vocês vão fazer uma citação e vocês não conseguem conectar com o tema, conectar com o texto, não use.
Não usa, simplesmente não usa. Então, desses temas todos, assim, a gente percebe que tem sempre que volta e meia vem meio ambiente, saúde pública, ética, relações humanas, conflitos humanos, tecnologia, educação política. E desses eixos temáticos aqui, eu digo assim, pega um caderninho e começa a estudar coisas da educação, da política, do meio. Ah, é muita coisa assim, mas eu acho que tudo organizadinho, direitinho, que tu pode usar lá na frente, auxilia. Então, pega um caderninho à mão mesmo, gente, à mão. Se cai um tema sobre educação, a gente teve a educação cultura, a gente teve a questão do acesso, né, à cultura ali, ao cinema, então, pô, olha que bacana, esse tema serve para isso, então vocês precisam se organizar. Eu acho que esse é o grande lance, é se organizar antes, não assim, ó, decorar coisa, aprender a coisa, porque decorado, a gente que está avaliando, a gente sabe que é decorado, frase decorada, e não fica legal. Frase decorada não fica legal. Tá? Então, vocês até podem decorar, mas assim, ó, é melhor dizer que segundo fulano com as tuas palavras do que o fulano dizer entre aspas, porque é difícil decorar as coisas desse jeito, tá? Então, assim, né, só para a gente entrar mais agora no tema, porque se deixa eu fico 5 horas falando, tá? Então, essas obras literárias são fontes de elementos que serão úteis na escrita da redação, né? O diálogo com várias e várias, não apenas literatura, né? Eu digo que vem assim filosofia, história, literatura, sempre as humanas, e viva nós, vendedor de arte na praia, as humanas na frente, mas, porém, a questão da biologia é muito interessante, dependendo do assunto, tu compreender o ciclo da vida, tá? E lá nós temos o naturalismo que dá para casar com isso, daqui a pouquinho a gente vê a química, a biologia, a pessoa é o meio em que ela vive, então, ó, tudo vai casando, tá? Então, a gente tem que pensar temas assim, por exemplo, ó, desigualdades sociais. Desigualdade social, isso já caiu alguma coisa assim? Então, ó, a gente tem ali Vidas Secas, do Graciliano Ramos, temos o Capitães da Areia, do Jorge Amado. Então, elas podem ser usadas assim para comparar diferentes, né, situações de desigualdade social, tá? Como a dos retirantes nordestinos, né, que a gente vê ali em Vidas Secas, mas isso a gente tem a Raquel de Queiroz com 15 também, que vem, né, nesse mesmo elemento, nessa mesma analogia, e tem o Alto da Compadecida, que também mostra, né, esses personagens tipos que eu acho fantástico. Ontem mesmo dei uma aula, 1 hora inteira só de Ariano Suassuna, e eu sou apaixonada por ele, assim, eu sou apaixonada pelo Nordeste brasileiro, na verdade. Eu acho que o Machado de Assis já dizia isso, que o Brasil é assim, o Brasil dos privilegiados e o Brasil real, que é esse Brasil de que o povo vive todo dia. Esse é o Brasil real, gente. Não é o nosso Brasil. Nós somos, sim, privilegiados, tá? E a gente também, se olhar todos nós aqui, ninguém aqui está assim, ó, sobrando dinheiro, mas nós somos privilegiados em detrimento a gente que tem muito menos do que a gente tem. Então, sim, a gente tem que se sentir privilegiado por ter um professor que organiza uma aula grátis de redação, era para ter 200, 300 pessoas aqui. Por quê? Porque tem gente querendo fazer isso, que consegue pensar no outro, se chama empatia, que é uma palavra linda, né? As pessoas adoram falar em empatia. Ai, como é lindo, tem que ter empatia. Mas, assim, empatia só na teoria? Isso acho que o professor Rodrigo faz e que a TVE fez também através da... Eu acho muito bacana esse projeto, tu fazer alguma coisa pelo outro. Por isso que agora eu estou começando a repensar assim, pô, também posso fazer. Então isso é empatia, tu realmente te colocar no lugar do outro. E essa pandemia maluca que está acontecendo está nos ajudando a nos colocarmos no lugar do outro. Então, vou tentar, eu não sou tão boa assim em questão de redes sociais, mas também vou tentar começar a dar umas dicas assim para auxiliar principalmente os meus alunos de escola pública, porque esses estão sofrendo bastante. Então, nós somos, sim, privilegiados por termos a oportunidade de conversar sobre redação, sobre literatura, sobre o que seja, sobre conhecimento, tá? Conhecimento nunca é demais, nunca, gente, tá? Então, a gente tem ali, né, retirantes nordestinos que se retratam e a gente tem mazelas e o preconceito enfrentado pelos garotos de rua que a gente vai ter lá no Capitães da Areia, do Jorge Amado. Então, assim, a gente tem essas possibilidades. A literatura, acho que ela pode cair em qualquer tema daquele eixo ali que eu coloquei, ó, qualquer um desses aqui, a gente consegue pegar uma obra da literatura, não só brasileira, como mundial. Eu foco muito na brasileira, porque eu sou meio Ariano Suassuna, eu gosto de valorizar nossa cultura, valorizar nossa leitura, valorizar o que a gente escreveu aqui, porque tem muita coisa boa aqui, tá? Não estou dizendo que vocês não possam citar como é que é aquele famoso, todo mundo morre de câncer, o Nicholas Sparks, tá? Por quê? Porque a gente não pode ter preconceito literário, né? Que não é legal também. Então, a gente tem que
Eu prezo pela literatura brasileira porque sou uma defensora dessa literatura. Gosto de trabalhar com ela, mas tem muita coisa na literatura mundial, famosíssima, que dá para usar também. A gente tem Crime e Castigo, a gente tem a própria, aquela que fez sucesso agora, que as pessoas começaram a ler por causa de série. Então, eu acho muito interessante. Eu não gosto quando as pessoas dizem assim, eu não vê o filme. Lê o livro primeiro, que o livro é melhor. Tá? Tem gente que eu acho isso uma arrogância, porque assim, talvez eu veja uma série, eu gosto tanto da série que eu vou ler o livro. Pode acontecer o contrário, não preciso ler primeiro para depois ver. A vontade, assim, o desejo de conhecer uma obra pode vir através primeiro, como tem aquela Anne com E, que foi uma série muito famosa. Quantas pessoas leram a Anne de Green Gables? Eu li, sei lá, eu tinha 12 anos. E as pessoas foram ler agora, depois da série. Isso é ruim? Não, gente. Ruim é não ler. Era, acho que Mário Quintana que disse, né, que o pior analfabeto é aquele que sabe ler e não lê. Eu acho que isso é o pior, porque o pobre do analfabeto ainda tem a desculpa. E nós? Que desculpa que a gente vai arranjar, tá? Então, assim, quando a gente cita, né, conhecimentos literários, assim, isso enriquece a nossa redação, isso fundamenta argumentos, né, e traz para o texto referências que vão demonstrar o conhecimento de mundo que vocês têm. Claro, o cara sabe citar aquilo ali, tudo, mas não é decorado. Tá? Isso que eu estou dizendo, vocês não têm que decorar e também não dá tempo de ler todos os livros que precisa. Porém, olha aquele eixo temático ali. Dá sim para vocês pegarem pelo menos uma obra daquele eixo temático ali para poder estudar ela e fazer um texto bacana, tá? A literatura é o mais profundo retrato de diferentes sociedades, reflete as histórias da maneira de pensar, de agir de diferentes grupos em variadas épocas, que é o que a gente vai ver agora aqui para frente. Ó. Vocês podem ver que em 5 séculos de história, quando a gente pensa em literatura brasileira, desde 1500, quando nos descobriram, tá? Quando chegaram aqui e de repente ficaram amigão dos índios, falaram, nós somos legal, olha aqui, entra no nosso barquinho, olha que legal, vamos dançar. Bacana, tu conquista a confiança, tu chega aqui, tá, agora é o seguinte, agora nós vamos contar a verdade, agora é tudo nosso, tá? Acabou com essa língua aí que tu tá falando, tu não fala mais essa língua, poxa, como assim tu tá pelado, velho? Não pode. Isso é feio, tá mostrando as tuas vergonhas. Então, desde aí de 1500, quando a gente tem um quinhentismo, que a gente tem uma literatura de informação, uma literatura de formação, que cabe em vários temas também, até a gente passar pelo barroco, arcadismo, romantismo, naturalismo, realismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo. Nossa, mas é muita coisa. Não é tanto assim, não é tanta coisa, tá, gente? A gente não precisa saber, vocês não precisam saber. Eu preciso porque eu sou professora, o Rodrigo precisa porque ele é professor, tá? Agora vocês precisam aprender a tirar desse conhecimento uma pitadinha de cada uma dessas escolinhas literárias, vocês sabendo assim, ó, essa característica é de lá. Sabe como tu faz uma analogia? Ai, falou em Gregório de Matos, ai, de onde é que ele era? Ai, do barroco. O que a gente pode pensar do barroco? Ah, dualidade, né? Então, essas pequenas referências vão fazendo o nosso cérebro conectar coisas que vocês ouvem nas aulas de vocês lá, ou seja, no cursinho, ou seja, sei lá, por vocês mesmos vendo vídeo na internet ou no colégio, tá? Então, essas coisas aí, ou vendo a aula do professor Rodrigo lá na TVE, quer dizer, às vezes eu tenho acompanhado, agora que mudou para quinta, eu não estou conseguindo mais acompanhar direito, porque eu tenho reunião na escola, mas eu olho depois no YouTube. Então, vocês conseguem fazer assim, ó, lá dentro da cabecinha de vocês, fazer essas conexões. Quando eu falo em Graciliano Ramos, Graciliano Ramos é um modernista da segunda geração modernista. O que se escrevia nessa época? O que estava acontecendo? Então, essas reflexões nos ajudam a compreender, tá? Melhor as obras. Não quando a gente vai ler por prazer, mas quando a gente vai ler para fazer um vestibular, para fazer um Enem, faz sim diferença a gente conhecer um pouquinho. Então, só para a gente dar uma pincelada, temos ali no quinhentismo, né, 1500, por isso o nome quinhentismo, a gente tem literatura de informação, onde a gente tem a nossa certidão de nascimento do Brasil. O Brasil, ele simplesmente nasceu em 1500, não existia nada aqui, vocês não sabiam, não existia nada aqui, os indígenas não estavam aqui. Foi inventado, não tinha ninguém aqui. Então, lá, nosso querido Pero Vaz de Caminha, um rapazinho que ficava lá escrevendo tudo que estava acontecendo, ele era um escrivão, ele escrevia tudo que estava acontecendo e mandava lá para o amiguinho dele, lá para o reizinho em Portugal, e deu assim essa primeira cara do que era o Brasil. Então a gente costuma chamar essa carta de Pero Vaz de Caminha de a certidão de nascimento do Brasil, que é muito bacana, né? E é bem interessante, inclusive tem livros, né, com a carta toda, bonitinha,
Eu sempre faço os meus alunos escreverem uma carta. Se ele chegasse hoje, 22 de agosto, ele está chegando aqui, ele tem que falar o que está acontecendo. É sempre muito legal, é um exercício de reflexão de como eu contaria se eu fosse Pero Vaz de Caminha e chegasse hoje no Brasil. Olha quanta coisa a gente ia ter para falar, olha quanta coisa acontecendo. Acho que, não, se eu começar a escrever essa carta, vai ter 5, 6, 10 mil páginas, porque é muita coisa para contar e pouca caneta, porque é muita coisa louca, gente, é muita coisa louca. Quando que eu pensei na minha vida que eu ia estar 5 meses dando aula pelo computador? Nunca pensei, tá? Mas eu nem vamos entrar nesse assunto, porque senão é vontade de chorar, né? E a literatura de formação, né? Porque os indígenas, imagina, eles não tinham religião. Como assim? Eles não eram batizados? Que horror! A pessoa não ser batizada, que absurdo! Então, vem lá a Companhia de Jesus. E a gente tem uma literatura pedagógica. Por quê? Então, não existe literatura no Brasil, tá? Não existe. Então, 1500 não existe literatura. Existe uma literatura oral, como era dos indígenas, de outra forma. Mas temos uma literatura de formação. Textos vinculados à Contra-Reforma, que vinham aqui apenas para catequizar e doutrinar, como nós professores, a gente é doutrinador também, doutrinar os índios e instruir os filhos dos colonizadores que aqui moravam. Então, aí que começa a loucura aqui no Brasil, tá? Então, não existia de fato. Então, o que a gente tem que saber? Que quando chegam aqui no Brasil, a gente tem uma literatura de informação, que eram cartas, né, contando como é que era, como é que estava, como é que era a fauna, como é que era a flora, o que existia, como era, se o que plantava dava, se não dava, ou seja, umas cartas de observação de falando dos costumes dos indígenas, das pessoas que aqui viviam, enfim, e essa literatura de formação que tenha um intuito pedagógico, né, que é catequizar, tirar toda a cultura que o indígena tinha. Gente, isso é muito triste, muito triste. Tirar tudo que eles já tinham, que eles tinham aqui, que eles não estavam fazendo nada de errado, e vem o homem branco aqui e diz que eles estão fazendo tudo errado. Então, de repente, tu tem... Isso que o José ali de Anchieta foi um cara que ainda defendeu os índios, tá? Mas eu não vamos entrar ainda nesse... Senão a gente fica falando muito sobre isso. Mas o que tem que lembrar? Então, o quinhentismo foi quando o Brasil foi descoberto, não existia literatura e tínhamos 2 tipos de textos rolando por aqui. Uma literatura de informação sobre o território brasileiro e de formação que doutrinavam os índios. Então, a carta de Pero Vaz de Caminha é uma coisa legal, assim, quando a pessoa consegue utilizar ela numa prova também dá. Porque aqui ele está falando como é que eram os costumes e fala que quando chegam aqui estão com as vergonhas à mostra. Então, vocês podem trechos, tá? Trechos interessantes. Dá para ser usada também dentro se tem algum tema relacionado, às vezes até a própria pátria, que daí a gente tem vários, aí temos Macunaíma, a gente vai ter Iracema, a gente vai ter Guarani, ou seja, em qualquer época da literatura a gente consegue perceber que a gente consegue linkar com o texto de redação. Depois a gente tem o Barroco, né? E eu tô mais ou menos assim, pegando um autor mais ou menos de cada época para não me estender. Coloquei aqui algumas características, né? Eu não vou ler todas, né? Porque, né? Não dá tempo de ler tudo. Mas esse material depois eu envio para o professor Rodrigo, ele pode passar para vocês, tá? Isso tudo aqui eu fui pegando também de vários lugares e montando. Depois eu tenho as fontes ali bem bonitinhas para vocês, onde eu retirei o material. Então, quando a gente fala em Barroco, né? A gente existe, aí começa a literatura no Brasil, em 1601, tá? Mas, professora, quem é que decide, assim, o dia que começa as coisas? A gente acorda 1º de janeiro de 1601 e diz... Ai, olha que som lindo, vamos começar hoje o Barroco. Não é assim, tá? Na literatura a gente usa datas de publicações para dizer que uma coisa mais ou menos começou, porque a data exata ela não existe, tá? Mas se eu quiser escrever o Barroco, já acabou, ela não existe mais. Não é que não existe, mas é que nem gíria. Diga que nem gíria, assim, ó. O vô de vocês vai dizer, vocês estão gazeando a aula. Que gazeando, né? Não se fala mais gazear. Isso aí não existe mais, essa palavra está em desuso. Então, o Barroco está em desuso, mas ele existiu e as características dele existem até hoje. Só que a gente não escreve mais daquela forma. Mas se alguém quisesse arriscar, não tem problema nenhum. Pega lá como era e escreve. Tá? Só está em desuso. Não, ele não deixou de existir, ele existiu, tá? Então, a gente tem, assim, o Gregório de Matos Guerra, ou o Boca do Inferno, ele é um rapazinho, né? Lá da Bahia. Muito porreta, sabe? Ele era esse rapaz, ele tinha boquinha um pouco... Tanto que eu chamo de Boca do Inferno, olha o apelido dele, é quase meu apelido também, porque eu também sou meio Boca do Inferno, às vezes. Mas, assim, dentro do Barroco a gente tem assim, esse exagero, esse rebuscamento, figuras de linguagem, essa questão dualista, né? O cultismo com o jogo de palavras, o concertismo, que são jogos de ideias.
Então, isso é uma coisa legal para usar em redação, até porque esse jogo de ideias assim, é bem interessante, essa questão de sempre fazer 2 pontos. Eu, quando tenho que escrever um texto, eu sempre tento colocar assim prós e contras, eu faço sempre o mesmo estilo, dá sempre certo. Então, isso é bacana. Então, ele critica diversos aspectos da sociedade, do governo, da igreja, porque as pessoas começam a perceber que essa loucurada toda da igreja querendo mandar neles o tempo todo, isso aí já começa a ter uma... Existe bastante religiosidade, a igreja católica é meio manda-chuva, como a gente sabe, mas tem sempre um rebeldezinho lá no meio de aquário, como eu, que fica assim, não é bem assim, alguém tem que ficar questionando isso. Isso não pode acontecer. Então, mas o Gregório de Matos, ele mesmo é uma pessoa bastante bifrontal, né? Ele escreve lá xingando todo mundo, fazendo críticas à igreja. Jesus, depois ele escreve uns poemas assim, ai, perdão, Jesus, eu pequei. Então, o cara ele já é meio assim, também meio bipolar, sabe? Ele critica bastante, depois ele fala assim, não, senhor, me desculpa, eu pequei. Depois ele escreve um soneto pedindo perdão, ele meio às vezes, acho que não existia ainda tratamento para bipolaridade, mas talvez ele ganhasse esse tratamento de bipolar, tá? Então, dentro do barroco, a gente tem esse rapaz, Boca do Inferno, que criticava esses aspectos religiosos também, tem bastante poemas dele, falando sobre a cidade da Bahia, sobre a situação das pessoas daquela região. Então, a gente vê novamente, né, como o Nordeste ele vem sendo maltratado até hoje, e a história, a literatura nos mostra assim, o sofrimento dessas pessoas, o quanto elas sofrem com a seca. E isso não é uma coisa de agora, porque a seca não tem água. Gente, isso é de sempre. As pessoas têm que sair das suas casas, da sua região e tentar a vida em São Paulo, Rio de Janeiro. Vocês gostariam de sair da casa de vocês e ter que tentar a vida em outro lugar? Quantos de nós saímos daqui para tentar a vida? Se eu pudesse, eu ia para Dinamarca. Lá faz frio o ano inteiro, eu gosto de frio. Mas não é assim que funciona. E essas pessoas elas têm que sair do seu habitat natural, da sua cultura, e enfrentar, servir os outros em outro lugar. Isso é muito triste. Então, a gente tem esse barroco, que eu não sei bem exatamente como vocês podem fazer uma análise dele, mas eu acho que assim, quando a gente fala em união do religioso, do profano, essa arte dualista, esse rebuscamento de palavras, a gente tem ali uma pincelada do barroco. E eu destaco daí as obras desse rapaz, do Gregório de Matos Guerra, tá? E depois a gente vem na sequência ali, a literatura ela vem mais ou menos em 1601, quando é publicado um poema chamado Prosopopeia, né, do Bento Teixeira Pinto, lá no Barroco, e depois vem vindo, vai passando, o desenvolvimento vai acontecendo, e aí a gente vem para esses caras maravilhosos aqui, que eu sou super fã, do arcadismo. Isso é bem bacana de usar em redação, porque eles estão falando assim daquela questão de sabe quando começa a construir um monte de prédio e tu não tem mais verde, então não tem mais praça. Então esses rapazes ali do arcadismo, eles começam a se incomodar um pouco com o crescimento das cidades, com o crescimento tecnológico e tudo. Então eles começam a se incomodar com isso, e eles têm essa exaltação da natureza, eles valorizam o cotidiano, o bucólico, ou seja, o campo. Tá? E a gente tem esses rapazes ali, o Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga, o José de Santa Rita Durão e o José Basílio da Gama. Tá? Então, são esses autores que eu acho que vocês podem dar uma pesquisada sobre. Mas quando vocês querem falar alguma coisa, sei lá, eu acho que a coisa mais citada em redação é a Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial é uma coisa que eu não sei por que aparece tanto, mas ela aparece. Tá? Então, quando ela chega ali a Revolução Industrial, a gente pode até fazer um pouquinho dessa análise assim, que vai vindo o desenvolvimento e a natureza e a vida simples e o que eles gostariam de ter, eles já não estão tendo. Então, vocês conseguem fazer isso através de uma citação assim, do arcadismo, que é a valorização do simples, a valorização da vida no campo, tá? Então, se vocês pegarem aí, e os autores dos pseudônimos. Eu não vou entrar nas obras deles, tá? Porque, na verdade, assim, como a gente fala em redação de Enem, eu deixei para citar o que mais cai lá para frente, mas eu não podia deixar de falar desses 2 momentos, que é o quinhentismo ali, 3 momentos, né? Que é o quentismo, que vem o barroco e vem o arcadismo, que é o momento que nós somos colônia, tá?
Mas aonde a gente consegue usar mais textos para citar o que a gente vem depois, quando a gente começa a ser independente. Ai, que legal, né? A independência do Brasil foi muito legal, né? Teve muita guerra, teve muita luta, teve muito sangue derramado aqui no nosso país, né? Para poder ter independência. Não, mentira. Isso, independência ou morte. Farinha do chá, vamos tomar um chazinho. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. Talvez eu seja meio debochada, mas é que realmente, assim, quando a gente pensa em independência de países latino-americanos, de língua espanhola, teve tanta luta e o nosso foi tudo tipo, ai, brasileiro é tudo tão, ai, tanta paz, né? Ai, paz e amor. Tipo, foi mais ou menos assim. E aí a gente entra no romantismo, mais ou menos 1836, né? E ele aí vocês podem começar a utilizar bastante coisa bacana. Eu dividi, tá? A gente sabe que o romantismo ele é dividido em 3 estilos, né? E isso dentro da poesia, né? Mas eu botei a prosa ali naquele primeiro junto para não ficar tão estendido. E quando a gente chega ao romantismo, olha só que bacana esse nome romantismo. Romântico a gente usa até hoje, né? Quando a gente é tão imaginativo que a gente usa essa palavra até hoje. A literatura é coisa velha, né? A gente não usa. Gente, os românticos são os primeiros a lutar por a gente ter a escolha do nosso par. Olha que legal, eu casei com a pessoa que eu escolhi, não que a minha família escolheu. Os românticos são os primeiros a tentar isso. Eu valorizo muito essa escola literária porque eu acho que nós somos muito parte dessa escola até hoje. Então, eles têm assim eles desenvolvem outro tipo de pensamento. Nós somos independentes e nós precisamos de uma figura no Brasil. Ah, lembra de quando chegaram aqui, tinha uns índios. Ah, esse aí mesmo. Vamos pagar nossa dívida histórica agora com o índio. E ele é o grande herói romântico. Mas ele não é um herói assim como era o índio, né? O índio assim de pele morena, bugre. Não, ele era o Cauã Raymond dos índios, né? O cara era loiro, bonito, musculoso. Era o índio que eu queria me casar, né? Porque o cara era perfeito. Ele era o herói perfeito, que todas as donzelas sonham. Hoje em dia a gente já não sonha tanto, tá? Eu sonhava mais quando eu era jovem. Hoje em dia eu já tenho meu Shrek, né? Mas ele não era muito assim como esse índio romântico, né? Então o indivíduo ele passa a ser o centro dessas atenções. A gente começa a ter exaltação do nacionalismo. Por quê? Porque passamos por um processo de independência e o Brasil ele não sabe ser independente. Nós não sabemos como ser independentes, porque a gente foi tanto tempo colônia de Portugal que de repente a gente tem liberdade e a gente não sabe o que fazer com essa liberdade. Então a gente começa a querer assim, bom, vamos valorizar. Então essa é a primeira tentativa do Brasil, do brasileiro em valorizar o que é seu. Essa é a primeira, não deu muito certo. Por quê? Porque a gente tinha as classes sociais muito estruturadinhas. Tá? Quem nasce em cima ali daquele triângulo, tá ligado? Lá de história, quem nasceu lá em cima, ó, é feliz, tá? Quem nasceu lá embaixo, ai, coitado, imagina um país independente e escravocrata ao mesmo tempo, só o Brasil, né? O Brasil ele é diferenciado por causa disso, porque o Brasil era um país independente, era um país que ainda tinha escravos, eu não consigo fechar essa conta. Vou ter que convidar alguém de matemática para me ajudar, porque essa conta para mim não fecha. Não deve fechar para vocês, não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas estou trazendo aqui essa reflexão, que é muito difícil ser um país independente que ainda tem escravos, né? Que são maltratados, que são tratados como lixo, exatamente assim. Então a gente tem ali obras que não mostram o que é feio, tá? Ele mostra só o que é bonito. Eu digo que as novelas que a gente vê ali, as novelas mexicanas, e a gente vê também aqueles filmes ali da americanos que, porque temos uma aposta, fizemos uma aposta. Joaquim Manoel de Macedo foi ele que inventou isso aí. É uma aposta, tem uma aposta, e eu vou fazer uma aposta e no final eu vou ficar com ela vai ser a rainha do baile. Esses filmes românticos que a gente vê aí de Sessão da Tarde, que eu adoro. Então, o Joaquim Manoel de Macedo fez isso com a Moreninha. Ele que criou essa aposta, foi ele que criou essas coisas tudo. Porque foi nos Estados Unidos, não foi brasileiro. Porque o brasileiro, ele inventa tudo, gente. Brasileiro, qualquer coisa que aconteceu. Morreu 300 mil pessoas, tinha um brasileiro lá. O brasileiro está em todos os lugares, sempre fazendo acontecer, tá? Então, no romantismo, a gente vai ter isso. A gente vai ter essa supervalorização dos sentimentos, das emoções, do indivíduo. E a gente tem essa questão do nacionalismo. Aí a gente tem, assim, esses poetas assim dessa primeira geração, a gente é o Gonçalves Dias, quando a gente vai tratar de um assunto no qual se está falando de país, de Brasil, de patriotismo, a gente tem o Gonçalves Dias, né, que acho que é um dos poetas mais importantes, assim, um nacionalista,
Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então ele começa a fazer essa declaração de amor pelo Brasil e mostrar que tudo que é daqui é melhor do que é de fora. Eu concordo com ele, gosto disso. Então a gente tem esse poema, a gente tem o José de Alencar, que para mim é um dos autores mais importantes da literatura brasileira. Ele não escreveu assim, nossa, ele escreveu bastante Mamãozinho com Açúcar, gente, mas é a nossa novela, tá? Ele é muito importante. Ele percebeu que o Brasil é dividido em regiões, então isso é bacana, tá? Então a gente tem o José de Alencar, aí quando a gente quer falar sobre a questão do índio, a gente tem o Guarani, a gente tem Iracema, então temos essas obras para citar. O Joaquim Manuel de Macedo, a gente tem a Moreninha, né, que é um clássico ali da prosa romântica. E eu botei o Manuel Antônio de Almeida aí, tá? Mas o Manuel Antônio de Almeida é o cara que começou a perceber que as coisas estavam mudando. Então ele escreve, eu gosto da obra dele, ele escreve uma obra chamada Memórias de um Sargento de Milícias, até o professor Rodrigo fez uma aula excelente sobre essa obra, que eu vi lá na TV, foi muito boa. E esse cara, assim, ele cria um malandro. Então já começa a sair do romantismo e para um realismo, tá? Ele tem um malandro. E a gente tem vários malandros na literatura brasileira. A gente tem o João Grilo, né, do Auto da Compadecida. A gente tem, quando a gente quer falar dessa esperteza do brasileiro, a gente tem esses personagens para citar. A gente tem lá o Leonardinho, do Manuel Antônio de Almeida, do Memórias de um Sargento de Milícias, e a gente tem o próprio João Grilo, do Ariano Suassuna, e tem também lá do Pedro de Malas Artes, do Donald Scholler, que é um gaúcho, tá? Então, não coloquei ele ali, porque muita coisa, literatura é muita coisa, a gente queria muito tempo, tá? E aqui, né, Dani, Mas só eu para fazer acho uma, que... só pra fazer uma contribuição, desculpa de novo, Não, mas eu, não, eu, pode ir. eu sou particularmente, eu adoro a obra do Manuel Antônio de Almeida, porque eu acho, Maravilhoso. cara, que dá para citar muito na redação, porque começa com ele e tu, cara, tu falou exatamente o que eu penso. E ela vai se desdobrando, né? Vai lá para o Macunaíma, chega depois no João Grilo, a gente vai ter vários no Rodrigo Cambará, que eu acho que é muito isso, que é um cara Exatamente. de forma diferente, mas a gente às vezes tem raiva, o Naziazeno dos Ratos. Então é uma percepção do Manuel Antônio de Almeida do que é esse cara, o brasileiro, esse que tu acabou de falar, por exemplo, que também, ó, pessoal, dá para fazer uma relação na redação desse cara que não fez uma independência, né, uma declaração, ele fez um jeitinho, ele fez O uma jeitinho brasileiro. exato, cara. O Manuel Antônio de Almeida, por isso eu sou fã, assim, porque ele percebe Muito. como é a essência desse povo que tá aqui, né? Formado por esse monte de gente que veio para cá. Como esse cara resolve os problemas, assim, eu acho fenomenal, cara. Acho muito bom, tá? Acho fantástico. Assim. Então, essa obra, gente, quem não leu, leia, porque ela é divertidíssima. E não parem para buscar no vocabulário, lá no dicionário, as palavras, tá? Lê. Lê que flui, tá? Às vezes a gente não precisa. Ah, não entendeu uma palavra, já desiste de ler. Não, gente. A gente vai entender, vocês vão entender. Continuem lendo. Só continua lendo, tá? Não para buscar no dicionário. Aí a gente tem a geração ultra-romântica, que eu acho que isso aqui é bem legal. Por quê? Porque esse mal do século, aqueles caras deprimidos que pensavam que ficavam tristes porque eles cresceram, agora eles ficavam sofrendo, e esse sofrimento, essa dor, essa depressão. Não, depressão é dessa coisa dessa geração. Vocês agora que são tudo depressivos, século XXI, isso aconteceu agora, depressão aconteceu agora. Veio agora no boom da troca de século. Não, gente. Esses carinhas ali, ó, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira, Freire, Fagundes Varela, eles fazem uma contribuição e eles mostram que sim, as pessoas estavam deprimidas, que as pessoas se matavam, que as pessoas morriam, que as pessoas se suicidavam. Isso é um problema muito antigo, do final do século XIX, veio para o século XX e está no século XXI, só que agora ganhou um nome. Mas ele já existia, então até fiz uma redação há pouco tempo com os meus alunos, acho que do primeiro e do segundo ano, e vários citaram essa parte aqui bem bacana, assim, fizeram essa analogia contra o romantismo e ficou bem legal as introduções. Eu não cheguei a pegar nenhum texto, mas porque eu estou corrigindo todos ainda, não terminei de corrigir, mas assim, ó, vários textos que eu vi já fizeram essa analogia e eu achei muito bacana. Então, quando se fala em depressão, nem uma pensadinha ali no ultra-romantismo. Imagina, né? Se já é romantismo, o cara é ultra-romântico, o cara é coraçãozinho, vomita arco-íris, assim, o cara realmente fica reflexionando sobre a vida e pensando sobre a morte, pensando como era melhor ser criança, pensa na infância, porque ser criança é melhor, né? Não tem tanta preocupação quando a gente cresce, começa a vir os problemas, então isso é bem interessante de fazer essa relação. E por último, eu destaco, tá? Eu deixei só o Castro Alves para não me estender, que essa terceira geração aqui que a gente vê com Castro Alves é a preocupação já, ó, pensando no futuro.
O cara está preocupado com os problemas sociais, com os problemas dos escravos. Então, quando a gente vai falar de algum tema relacionado a isso, quando a gente vai falar sobre, pode falar sobre o racismo, sobre escravidão, se vocês querem fazer esse tipo de analogia, o Castro Alves ele é bem interessante com aquele poema Navio Negreiro, né? Então, o Castro Alves é um cara assim, que é um condor, ele está vendo além, está vendo lá na frente. Em seguida, né, ali em 1888, a gente já tem a questão da abolição da escravatura. Eu coloco tudo entre aspas, tá, gente? Porque no Brasil é tudo tão complicado que eu gosto de colocar assim, a proclamação da República, a independência, a abolição da escravatura, tá? Não é porque eu não gosto do Brasil, bem pelo contrário. Tanto que eu defendo o Brasil, sou uma militante brasileira, tá? Não louca que nem aqueles malucos lá que defendem daquele jeito, não desse jeito, mas pela questão da nossa cultura, da nossa identidade. Não tem nada a ver com política, tá? Então temos o Castro Alves, que é bem interessante fazer essa relação. Aí a gente chega na minha escola favorita, tá? Que é o realismo. O realismo, como diz o nome, está tratando a realidade. Então o realismo ele se divide e a gente tem assim uma análise psicológica e depois a gente tem uma análise biológica da pessoa. Então quando a gente fala em realismo, gente, Machado de Assis. Falou, não fale mais nada, falem só Machado de Assis, porque esse é o cara. Tá? Esse é o cara da literatura, acho que ele é o mais conhecido autor do Brasil, se não me engano, não quero dizer ele assim, ó, o realismo ele tem um retrato fidedigno da realidade, ele vai falar, ele é um romance documental, ele documenta, sabe? Então é muito interessante. E daí a gente vem e fala do Machado de Assis, que a gente precisaria de no mínimo 3 horas, no mínimo, para falar só sobre Machado de Assis. Eu levei 2 com os meus alunos falando só de Machado de Assis, tá? E a gente falou sobre vários aspectos da obra dele e de como ele começa escrevendo romances românticos, ele pensa, nossa, que idiota, o que eu estou fazendo? Isso aqui não tem nada a ver com a verdade. E ele mesmo se dá conta e ele mesmo muda, e aí vem Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra fenomenal, fantástica, leiam também. Tem filme também, tá? Olhem o filme, se não me engano, ele já está liberado no YouTube, então olhem lá, procura, porque o filme está bem assim, eu achei ele bem próximo da obra, tá? Isso é uma obra muito interessante também de ser citada e eu trouxe uma redação para vocês. Aí a gente tem a questão do Dom Casmurro com a Capitu, então a gente tem, eu digo que é o primeiro relacionamento abusivo, não, mulher, é só agora que a mulher está sendo abusada. Não, Capitu foi uma pessoa que sofreu dentro de um relacionamento com uma pessoa abusiva e ciumenta. Então eu sempre classifico o Dom Casmurro e defendo o Capitu com unhas e dentes, porque a gente tem um romance ali, uma coisa doentia, uma relação doentia de que o cara ele quer ser dono dela e ela, Capitu, Capitolina, né, a cabeça, como a gente vai ter mulheres como a Luzia Cambará, lá do Tempo e o Vento, ela também é uma mulher que pensa que tem luz na cabeça, então a gente tem isso também, tá, gente? Aí a gente vem, né, nosso querido Machado, aqui consegui achar uma imagem dele bem bacana, com a cor dele, é um negro, ele é negro, gente. Ele é o maior autor brasileiro, é um negro, e que eles quiseram embranquecer ele porque eu não sei. Dizem que é porque a foto era preto e branco, tá? A gente cai nesse assunto também. Mas o Machado de Assis, ele é um cara que não teve estudo, ele era autodidata, não sei se vocês sabem, ele estudava assim, vendo, de vez em quando, vendendo os doces da madrasta dele, vendendo os doces na escola, assim, que ele aprendeu tudo sozinho. Por isso que eu sou muito fã desse cara. Por isso que eu digo, vocês às vezes não precisam do professor o tempo todo para explicar, vocês podem buscar o Machado de Assis sendo negro numa sociedade escrava, conseguiu? Por que nós, que somos tão privilegiados, não conseguimos estudar, que temos tudo à mão? Então, assim, ele não teve desculpa. Ele foi lá, ele, não, eu mesmo assim eu vou conseguir. E ele conseguiu tudo o que ele queria. Vamos pensar que ele viveu num momento ainda de escravidão. A escravidão veio em 1888. A primeira publicação realista dele é em 1881. Tá? Então, Quincas Borba é a minha obra favorita, tá, gente? Do Machado. Eu acho que essa é uma obra bem interessante, assim, que fala sobre a questão da ganância, né? De como tu fica amigo de alguém para te receber. Então, é muito legal isso do Machado, porque ele mostra como nós somos. Nós somos assim, nós somos essas pessoas que são interesseiras. Ah, eu vou ir porque vou ficar amigo dele, ele tá para morrer, não tem ninguém. Então, é o cara que deixa uma herança para um cachorro e deixa um cachorro para uma pessoa e a pessoa está interessada no dinheiro, nunca na amizade dele. Então, ele mostra como nós, seres humanos, somos. E é muito triste saber, mas eu não sou assim. Gente, daqui a pouco vem ali, ó, nessa mesma linha, a gente tem o naturalismo, e o naturalismo ele nos diz que nós somos produtos do meio em que a gente vive, tá? E a gente tem o cortiço, que é uma coisa bem legal também, e nós somos mesmo. Assim, eu fui assaltada no passado em outubro, tá?
E na minha cabeça, quando a gente pensa, ah, bandido bom, bandido morto, eu sou contra isso, tá? Mas numa situação, o naturalismo nos diz que às vezes nós estamos em algumas situações em que a gente se aproxima tanto do animal, do irracional, que a gente é capaz de cometer algum ato que conscientemente a gente não faria. Eu não sei, não sei, se eu tivesse a oportunidade entre a minha vida e o cara que me assaltou, que botou uma arma na minha cabeça, se eu tivesse com uma arma, não teria atirado, tá? Por quê? Porque determinado, a gente fica numa adrenalina tão grande que a gente se aproxima da irracionalidade que nos diferencia dos animais, porque é só isso que nos diferencia. Porque muitas vezes eu acho que os animais são superiores às pessoas, tá? Por causa disso, já por serem mais irracionais, porque às vezes a gente é tão racional que a gente é tudo que o Machado de Assis diz. E tudo que eu leio dele, eu penso, eu posso ser assim, igual esse personagem, eu posso agir assim. Sabe, ninguém é santo e ninguém não faria alguma coisa até a gente estar em determinada situação. E daí a gente já tem aqui um Enem 2016, que era o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E olha que interessante, eu destaquei aqui, esse aqui é o texto fidedigno da menina, Orgulho Machadiano, e ele fala sobre o Brás Cubas, e é muito interessante, tá? Então, ela diz, né, o Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, dizem em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse, acertada a sua decisão, a postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Eu não vou ler todo o texto, tá? Mas eu destaquei aqui esses momentos, assim, ó, onde vai citando coisas, aqui ela usa muito bem. E é muito bacana que lá no final, na última frase dela, ela diz assim, ó, ademais a sociedade deve se mobilizar em redes sociais com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. Assim, poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado em que Brás Cubas pudesse se orgulhar. Olha que bacana, ela estou lá em cima e mais, olha aqui o Durkheim aparecendo aqui, ó. Olha que texto fenomenal que essa pessoa fez, gente. Ela fala sobre o Machado, aqui ela tem a questão da Constituição, daqui a pouco ela vem aqui por Durkheim e ela volta aqui fechando, fazendo um fechamento com o Machado de Assis, com o Brás Cubas, com esse personagem. É nota 1000 esse texto, tá? A gente tirou nota 1000 nesse ano. Então, esse texto está aqui, eu sempre gosto de passar para os meus alunos para eles verem, porque assim, tu lê textos nota 1000, tu não vai copiar o texto, mas quanto mais textos assim tu vê, mais tu vai te apropriando dessa linguagem, tu vai aprendendo a fazer os teus. Então, aqui a gente tem um bom exemplo, tá? De um texto em que utiliza bem a literatura e outras coisas, né? Ou seja, não só a literatura, porque se tem literatura tá bom, não. Olha como a pessoa consegue fazer uma ligação, uma interdisciplinaridade com as coisas. Então, esse texto vai ficar disponível para vocês, tá? Eu não vou lê-lo, porque não temos tempo suficiente, mas vai ficar disponível para vocês darem uma olhadinha. E às vezes também, né, Dani, só para dar uma contribuição, assim, meus alunos, eles passam bastante por isso. Alguns alunos, eles já têm uma prática de escrita, né? E aí, claro que fica muito mais tranquilo de tu fazer esse tipo de relação, porque a redação, ela é diferente da matemática. Ela precisa de um tempo. Então, eu sempre falo para eles, não se preocupem, calma, mas tem que treinar. Isso é tudo, na verdade, é uma habilidade que ela vai sendo desenvolvida, né? Com o tempo. Então, não adianta que tem muito aluno que está fazendo 2 meses a aula ali, ele acha que tem que fazer eu vou desistir porque eu não consigo. Não, cara, calma. Isso não é assim. Calma. Vai tranquilo. Exatamente, é uma habilidade. É habilidade. Tu tem que escrever. Olha, esse texto é nota 1000, com certeza essa pessoa escreveu muitos textos para chegar nesse nível. E todos são capazes de chegar. Todos são. Só que não é assim, como eu disse, né? Um atleta treina 4 anos lá, usa aquele Bolt, 4 anos para 6 segundos de prova. 6 segundos. O cara não correu um dia da vida, ele correu 4 anos para chegar ao topo do que ele queria. Então, não pensem que em um mês, é que nem a pessoa, que nem eu sou gordinha, tá? Eu quero emagrecer. Aí eu faço um mês de academia, não fico magra, não vou ficar. Olha quanto tempo eu demorei para engordar, como é que eu vou emagrecer em um mês? Então, as pessoas não dá para ser assim. Tem que ser devagarinho. Por isso, comecem a estudar não no ano do terceiro ano. O terceiro ano é para revisar, tem que começar a estudar no primeiro para isso. Primeiro ano começa a fazer e depois segue, tá?
é que o naturalismo, a gente já está com o tempo estourando, tá? Mas o naturalismo a gente tem ali o Aloysio Azevedo com Cortiço, eu acho bem interessante quando vocês querem falar alguma coisa sobre análise do comportamento humano, de como o ser humano ele é produto do meio em que ele vive, nós somos produto do meio em que vivemos. O Adolfo Caminha tem uma obra, que é o Bom Crioulo, que trata a questão do homossexualismo, então isso é um tema que se cai alguma coisa, e o Raul Pompeia, eu botei no naturalismo, mas ele é meio impressionista, naturalista, realista, mas eu botei ele, encaixei ele ali, tem onde colocar, porque às vezes tem autor que não se encaixa exatamente num lugar só. Como eu digo, né, tem gente que é de aquário, que nem eu, não quer se enquadrar em lugar nenhum, quer ser um pouquinho de cada coisa, tá? Então temos também o Ateneu, que ele também trata dessa questão de homossexualidade. Então, se tem algum tema, alguma coisa, pesquisem esse livro, que é bem interessante também. Nem vou chegar ali na tríade parnasiana, nem no simbolismo, tá? Porque para a gente cortar direto aqui para onde a gente vem, por esses autores como Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos. Não sei se vocês viram aquela série que deu pouco tempo, ele é brasileira. Para lembrar agora o nome da série, eu vi O Mecanismo. No Mecanismo, na segunda parte da segunda temporada, o personagem principal lá, que faz o Rufo, ele tá com o livro do Augusto dos Anjos, de Poemas Augusto dos Anjos, o único livro chamado Eu, lendo os trechos e fazendo a analogia do que está acontecendo no Brasil com os poemas Augusto dos Anjos. Gente, é perfeito. Tá? Augusto dos Anjos, se vocês querem falar sobre podridão do ser humano, esse cara, ele é assim, ó, nota 1000 para isso, porque ele fala, né, acende um cigarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. É forte a poesia dele, então acho bem interessante. Coloquei o João Simões Lopes Neto para nos representar nesse momento, né, com as contos gauchescos e lendas do Sul. Euclides da Cunha, que a gente tem os sertões, então a gente tem a questão de Canudos, que dá para fazer uma relação legal também. E aqui nesse momento começa toda uma questão de coletividade e defesa do social. Então isso é bem interessante da gente pensar. A gente tem o Monteiro Lobato e também tem questões raciais, tá? Então são autores que a gente pode dar uma pincelada. E o Augusto dos Anjos fala bem sobre a questão de como o ser humano pode ser podre e de como não interessa de onde tu veio, para onde tu vai, o que tu viveu. Todo mundo vai morrer e vai ser comido por velhos. Olha que imagina, o cara consegue botar isso em poesia. Eu acho lindo, tá? Tem gente que lê e diz, ai, credo, isso é poesia. É lindo, gente, é lindo. Dá vontade de chorar. Porque, né? Porque os loucos da literatura adoram essas coisas. O modernismo, né, que é o mais, eu acho que o modernismo é a última escola literária que ganha nome no Brasil, a última escola literária com nome é o modernismo. Então os caras se acham modernos, agora não são modernos. Então o Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade, eu tenho várias fofocas deles, tá? Mas eu não vou contar porque não vai dar tempo. Eu tenho várias fofocas, me chamam lá no meu WhatsApp que eu conto para vocês. Do Mário de Andrade, com uma briga com o Oswaldo de Andrade, que o Mário de Andrade era homossexual, o Manuel Bandeira era o pegador, então eles têm uma fofoca bem legal que dá para fazer assim, ó, casos de família com Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Manuel Bandeira, tá? Então esses são os caras assim, que eles percebem que eles querem romper com tudo. Então, eles criam uma nova maneira de escrever, e aí a gente tem o Macunaíma, que daí, se a gente for relacionar com o índio louro, maravilhoso, de olhos azuis, do romantismo, a gente tem o Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, que nasceu no mundo, lá no fundo do Mato Verde, nasceu o Macunaíma, o herói da nossa gente, era preto, feio, retinto, filho do medo da noite, e demorou mais de 6 anos para falar uma palavra. Então, aí a gente tem um índio muito mais parecido com aquele índio, assim, não estou dizendo que o indígena que chegou aqui era assim, mas olha só como ele faz uma alegoria, ele mostra esse novo símbolo nacional que é o Macunaíma. Eu amo esse livro, eu leio ele com meus alunos, eu fico assim, mas ele é lindo esse livro, eu sou apaixonada por esse livro, ele é leitura obrigatória nas minhas aulas, porque assim, o Macunaíma, gente, é uma figura muito interessante de vocês fazerem analogias em redação, tá? Por quê? Porque ele é um cara que ele descobre o dinheiro. Sabe aquele cara que vivia feliz no meio? Ele fala, tem uma crítica bem forte a essa questão de capitalismo, de consumismo, porque o Macunaíma era um cara que vivia feliz. Ele até pegava as cunhadas, ele era feliz, ele vivia peladão. Aí ele descobre, assim, de repente, o dinheiro, ele descobre as coisas que ele consegue ganhar com o dinheiro. Aí ele só quer ganhar aquela mesma coisa, mas ele precisa de dinheiro. Então, tem uma relação muito interessante com o Macunaíma. Então, leiam esse livro, nem que seja um trechinho, gente. Tá? Então, todo mundo chega na parte que ele faz xixi na mãe e não quer mais ler. Mas ele não faz por querer, ele faz porque ele é muito preguiçoso e a rede dele ficava em cima da mãe. Então, ele fazia xixi e escorria porque não queria sair. Ele era muito preguiçoso. Mas, assim, ó, esse índio, em relação ao índio romântico, ele é totalmente o oposto, tá? Então, acho que é isso que
o Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade e Manuel Bandeira querem mostrar, nós não somos perfeitos como aqueles lá, nós somos diferentes. Então tem essa, é bem interessante, tá? Então acho que eu destaco aqui dessa primeira fase, assim como um rompimento com a estrutura do passado, com a questão da linguagem também, que o Mário de Andrade nos traz sem pontos, sem, até a escrita dele é totalmente diferente. Então, Macunaíma, tá? O nacionalismo, o fanismo exagerado e utópico, tudo isso é bem interessante. Aí a gente vem para uma consolidação desse momento que a gente vai ter daí, assim, a gente tem uma primeira fase moderna, como se fosse uma rebeldia, ó, estamos cortando com esse passado a partir de agora, é assim, a gente vem para uma segunda fase, onde a gente consolida essas ideias. Aí a gente tem autores como Jorge Amado, que eu já citei, com Capitães da Areia, a gente tem Dona Flor e seus dois maridos, lá tem mais aquela Gabriela Cravo e Canela, o Graciliano Ramos, né, que inclusive vive dentro das obrigatórias da URGS, sai Vidas Secas, entra São Bernardo, sai São Bernardo, entra Vidas Secas. Então, ele está sempre lá, é um autor muito importante, muito interessante. A Raquel de Queiroz vem bem nessa mesma linha. O Érico Veríssimo, né, nos traz esses personagens fortes, essas mulheres importantes dentro da nossa cultura gaúcha. Tem o José Lins do Rego, o Dionélio Machado, o Rodrigo já falou sobre os ratos, lá o Nazia Zeno. Isso é muito bom também. Esse livro mostra essa questão de como o dinheiro, o capitalismo vai mexendo na vida das pessoas. Jorge de Lima, Murilo Mendes, daí temos a poesia, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Eu nem vou declamar aqui o soneto de fidelidade, eu linda, maravilhosa, com essa minha voz, assim, porque, né, vocês vão chorar, vão querer dormir comigo no outro dia. Tá? Então, a gente tem, assim, um amadurecimento das ideias lá da Semana de Arte Moderna, que vem com tudo, e a gente tem já começa a estabilizar o jeito de escrita. Aí a gente tem uma terceira fase, eu não sei como o Rodrigo trata, eu não gosto de tratar como terceira fase do modernismo, porque para mim é um pós-modernismo, porque na minha cabeça eles dizem assim, aqui escrever, se eu quiser escrever do outro jeito, eu escrevo como eu quiser, eu sou livre. Ou seja, toda essa liberdade que o modernismo tenta nos trazer, por isso que eu sou um pouco resistente à terceira fase modernista. Eu prefiro dizer que é um pós-modernismo, que daí vem até hoje o que a gente tem aí uma contemporaneidade. Por quê? Porque os caras dizem assim, se eu quiser escrever como o Parnasiano eu escrevo, se eu quiser eu escrevo como eu quiser. Ou seja, a verdadeira liberdade vem depois. Porque o modernismo é assim, ó, tem que escrever assim, a segunda geração escreve assim, e essa terceira geração vou fazer como eu quiser. Eu faço o que eu quiser, sobre o tema que eu quiser, então eles são livres. Aí a gente tem Clarice Lispector, que vive lá na URGS também, gente, ela vive lá, tem um pontinho dela lá. O Ariano Suassuna, que eu acho que quando a gente fala em Brasil, em cultura brasileira, a gente tem que falar sobre Ariano Suassuna, gente. Eu acho que ele é tão pouco valorizado no Brasil. Você só conhece ele por causa do filme do Auto da Compadecida, o cara é tão mais do que isso. O cara, ele é fantástico. Olhem os vídeos dos causos dele falando sobre, ele fala sobre essa questão do Brasil de verdade, dos privilegiados, e o Brasil dos privilegiados e o Brasil de verdade. Então, quando a gente fala em Brasil, é muito interessante a gente pensar em Ariano Suassuna. Ele tem um movimento chamado Movimento Armorial, que ele trata a cultura popular e a erudita como uma só, não precisa separar. Tá? E não precisa, eu acredito nisso também. A gente tem o Guimarães Rosa, que, assim, ó, se vocês estão bem preparados, leiam Grande Sertão Veredas. Se vocês não estão preparados, vocês param em Nonada, que é a primeira palavra do livro, daí vocês não lêem mais nada, tá? Porque esse livro é uma poesia. Ele cria... O Guimarães Rosa, ele traz uma coisa... Ele cria palavras, é um neologista. Tem palavras ali que vocês não vão encontrar no dicionário. Então, ele é um cara bem difícil de ler. Eu mesma tive que ler mais de 4 vezes para entender. Tipo, passar na carteira de motorista, eu passei só na 4ª. Esse livro eu tive que ler várias vezes, porque ele foi muito difícil para mim. E às vezes eu me pego assim, nossa, que cara louco. Que cara louco, como que ele escreveu isso? Eu acho ele um autor fantástico, ao mesmo tempo um dos mais difíceis, assim, para minha concepção de leitura. João Cabral de Melo Neto também. Então, quando a gente fala em questão social, só para encerrar minha fala, falamos em questão social, a gente fala muito da semana de 22 para cá. Por quê? Porque estamos sim influenciados por uma ideologia marxista, tá? Eu não estou doutrinando ninguém, tá, gente? Porque hoje em dia a pessoa fala em Marx, acha que está doutrinando, mas não é a minha intenção, tá? Realmente, assim, são ideias que nos trazem a pensar em coletividade. A coletividade, a intervenção social, então, ela está muito ligada, por quê? Porque a questão social, as classes sociais, essas coisas, elas vêm da semana de 22 para cá. Tu começa a pensar no outro a partir desse momento. Antes é muito individual. A questão social, a crítica à realidade brasileira, aos problemas brasileiros, a literatura deixa de ser lazer e passa a ser uma denúncia também.
Então, esses autores, eles fazem isso, eles trazem isso. O João Cabral de Melo Neto, com Catar Feijão, mostra como é a região de onde ele vive. Então, não sei se me fiz entender, posso depois traçar um paralelo de livros também. Eu sei que é pouco tempo, eu também não quero deixar vocês descansarem no sábado. E se deixa, eu fico falando mesmo, tá? Porque para mim isso não é trabalho, isso é prazeroso falar de literatura sempre. Então, botei as fontes ali do que eu falei, tá? Que eu fui pegando aí também, né? A pessoa sempre coloquem as fontes, gente. Coloquem as fontes, tá? Nada se cria, tudo se copia, já diziam, né? Mas a gente cita de onde a gente fala as coisas, certo? Não sei se fui bem, se vocês querem agora fazer uma pergunta, alguma coisa. Eu não estou acompanhando nem o chat, agora que eu vou Não, bem abrir. tranquilo. Fica à Não sei vontade se aí, era gente. isso, né? Era isso. Fica a critério do professor, que é o convidado, a como guiar a sua aula. O material depois pode me enviar, o pessoal pode te Vou pedir enviar. também. Aí eu posso enviar o Pode. pessoal. Fica aberto para perguntas, gente. Fiquem bem à vontade aí. Tem mais alguns Vou minutinhos botar aqui aí. também. Tô Depois a gente botando meu. encerra. Também estou botando aqui meu e-mail, caso precise alguma coisa. Enquanto o pessoal vai se preparando aí para fazer uma pergunta, a Isadora pode fazer. Eu sei que ela gosta de intervir, de participar. A Amanda também tá aí, um monte de gente aí. Assim, ó, eu queria só falar que quando eu li a obra do Ariano Suassuna, eu comecei pela Pedra do Reino, e aí depois eu Maravilhosa. li o Alto da Compadecida, e eu achei uma obra, assim, de uma sensibilidade, cara, porque ele consegue trabalhar com tanto problema social, e o próprio João Grilo e o Chicó, eles representam tanto, né, desse Brasil inteiro, desse povo que tu falou muito bem, assim, que tem essa diferença de quem é privilegiado e quem não é. O João Grilo e o Chicó, eles são uma alegoria tão leve, é tão bacana de tu ler, de tu acompanhar a história deles, desse cara que fica feliz com o nada. Eu acho que Exatamente. a mensagem bacana desse livro, assim, dessa obra, é que quando eu terminei de ler, eu pensei, cara, o João Grilo e o Chicó, eles ficam felizes com nada, cara. Quantos João Grilo e quantos Chicó tem aí que vivem de bico, que inventam história, que vão ali, na verdade, inventando uma ou outra história para fugir da fome. E eu achei, assim, cara, de uma sensibilidade do Ariano Suassuna. E depois eu fui olhar esses vídeos no YouTube, que ele dava esses aulões, assim, Maravilhoso. essas palestras, e eu vi de onde ele tirou, na verdade, que é exatamente dessas conversas de bar, assim, que é como o Manuel Antônio de Almeida conseguiu lá, claro que de uma forma diferente, não estou comparando, mas eu estou dizendo assim, ó, de Sim. entender esse cara que é o brasileiro. Quando eu falo cara, eu falo tanto gênero masculino como feminino, é só uma Sim. gíria mesmo. Mas de entender como é que funciona a cabecinha desse carinha que tá... E eu achei de uma obra de uma sensibilidade bacanérrima, assim, sabe? Eu acho que a literatura, ela tem a resposta para tudo. Ela tem Para a tudo. resposta para Eu também tudo. acho. Qualquer período histórico que tu quiser saber, qualquer crise humanitária que tu quiser saber, e qualquer, na verdade, se tu quiser saber alguma antecipação do que vai acontecer no mundo, tu lê esse pessoal aí que faz uma literatura boa, Exatamente. que são essas distopias e tal. Como a gente tem um exemplo claríssimo do mundo que a gente está vivendo, né? O Antônio estava na aula, acabou saindo, já não sei por qual motivo, mas enfim, eu ia até falar com ele sobre isso, sobre as distopias, né? Se a gente lê o Admirável Mundo Novo, o 1984, o Show de Truman, a gente percebe assim, cara, os caras previram, ou o próprio Asimov, com Eu, Robô, os caras previram o que a gente está vivendo atualmente no mundo, cara. E aí, os caras são gênios. Não. Quem faz literatura consegue perceber o ser humano. Essa é a grande diferença. E eu acho que a literatura tem resposta para tudo. Vamos ver aqui se alguém mandou algum bate-papo, ó. Eu estava vendo aqui que meu A marido tem um livro Vitória. O Cântico, acho que é o Cântico, né, Thales? Que também trata dessa questão da enrente, que é muito bom também, que Uhum. trata dessa questão, que é bem interessante. E sobre o Ariano Suassuna, em 2013, ele deu uma aula magna em Canoas, na Feira do Livro de Canoas, e eu Que tive a legal. oportunidade de estar presente. Eu não gosto de falar, vou dar vontade de chorar, porque ele morreu exatamente um ano depois. E eu estava indo para casa, assim, peguei um folheto no trem, eu trabalhava já em Canoas, peguei um folheto, né? Tava no trem, tava chegando em Esteio, porque eu sou da cidade de Esteio. Chegando em Esteio, o Ariano Suassuna vai dar uma aula às 7 horas e eu tô indo para casa. Eu voltei para Canoas e assisti a aula magna dele.
e tive essa oportunidade que eu digo assim, ó, que foi uma das coisas mais legais que eu consegui, que eu digo assim, que eu, como professora, estudante e uma apaixonada das letras que sou, porque eu digo, né, nem todos têm a oportunidade de trabalhar com aquilo que ama, eu amo trabalhar com isso, eu dou aula sobre isso, eu falo sobre isso, eu digo, eu não estou dando aula, eu estou conversando sobre, porque, né, claro, é bom quando a gente recebe por isso também, mas como é bom tu poder receber e falar sobre o que tu ama. O meu marido já não aguenta mais, ele disse, eu não aguento mais falar em Semana de 22, mas é assim, eu gosto desses caras, eu gosto de exaltar os nordestinos, porque para mim a essência brasileira vem de lá. É. Eu gosto, assim, de falar, fala que literatura brasileira, você está falando vaca em seca, é o brasileiro. É o brasileiro. E o que me encanta do João Grilo e do Chicó, principalmente do João Grilo, dessa figura do malandro, assim, ele não é bandido, ele não é ladrão, ele só vê oportunidade na situação. Aparece a situação. Ele não foge, ele não cria um plano para fazer. As oportunidades, elas vão aparecendo e ele vai, assim, ó, quem tiver a oportunidade de ler o livro, leia. E tem o filme, eu acho o filme ainda pouco, assim, porque tem a minissérie onde tem cenas fantásticas que são tiradas de fora, como, sei lá, O Gato que Descome Dinheiro, que é uma parte muito interessante do livro. Verdade. E tá bem legal. Não, eu sou apaixonada por essa obra, eu acho muito legal citar ela, assim. Alguns alunos já conseguiram citar mesmo, porque eu falo muito nele, então eles começam a fazer essas relações e conseguiram citar alguns textos, assim, que a gente faz, né? Porque eu faço uma semana, toda semana a gente tem redação. E eu tenho ficado muito louca corrigindo redações, não aguento mais. Eu estou quase te enviando redação. Sabe que essa semana aconteceu de um aluno não gostou, é aquela coisa, né, que a gente estava falando, o aluno não aceita a crítica. E aí aconteceu, eu passei para outra professora, ela teve a mesma visão. E ele às vezes assiste as tuas aulas, eu marco ele lá, o Henrique, depois ele disse que vai ver no YouTube que hoje ele não ia estar aqui, mas estou dizendo para ele. Se eu vou mandar, falei para ele, mandar para o seu Rodrigo, que é só para saber a opinião dele. Ele vai daí, se for o Rodrigo, porque agora tu virou o Deus dele. Ah, o Rodrigo é muito massa. Eu vejo sempre, agora só acompanho ele. Eu vou mandar para ele, porque se tu ver, se ele der a análise dele do texto, aí tu vai acreditar, porque na minha ele não acredita mais, né? Só acredita na tua. Mas assim, Então, que bacana, eu agradeço muito essa oportunidade de poder falar sobre isso. O pessoal que ficou aí, as meninas estão aí, não sei se tem meninos, o pessoal que ficou nos ouvindo, assim, ó, eu que agradeço, tá? Se pudesse, eu ficava 3 horas aqui, tá? Mas é pouquinho tempo, eu tive que ir a Amanda colocou cortando. ali, eu não tenho nada, só agradecer. A Vitória também botou para mim. Obrigado, gente. Eu queria agradecer muito a Dani ter aceito o convite, vocês terem Podemos fazer participado, tá? vários. O material ela me envia depois, aí a gente conversa, vocês Uhum. podem me pedir também. E para um sábado de tarde tá legal. Eu ia pedir para vocês sempre convidar os amigos de vocês aí e tal, porque vocês viram que não é muito pesado o programa, é bem tranquilo, né? E sábado que vem tem mais, tá? Falando sobre documentários, como citar documentários, alguns documentários importantes que foram produzidos no Brasil aí que são tão pouco divulgados, né? A gente olha muito cinema americano e pouco documentário e filme brasileiro. Eu digo, né? Quando eu sou uma militante, aí o pessoal fica dizendo, eu não sou militante política, eu sou militante da literatura. É, Na bem literatura eu isso. sou militante todos os dias. Então tá, gente. Muito obrigado, dando muito obrigado a presença de todo mundo, Muito tá ok, obrigada a gente? vocês, viu? Muito Va- obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada a oportunidade. Valeu mesmo. Abração. Vou botar lá no YouTube.